E aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando o vídeo da semana da planilha de curvas, planilha que visa dar condições para que vocês façam uma escolha consciente por um dos caminhos da renda fixa, PCA+, pré-fixado ou CDI. Então você consegue fazer uma avaliação baseada em cenários que você coloca e compara com o que o mercado está colocando naquele momento. Beleza? Então hoje a gente vai fazer a análise dessa oferta. Estou trazendo hoje uma LCA, que em geral tem taxas, né, ofertadas menores do que um CDB por conta da questão tributária. Então a gente vai ter que fazer o engrossamento dessa taxa, né, ver quanto que ela equivale em termos brutos, para que a gente possa comparar com as curvas. O mercado chama de gross up, que é engrossar essa taxa, né, torná-la bruta. E eu preciso fazer isso porque as curvas que a gente compara, a curva de mercado, elas todas são em termos brutos, não considera tributos. Então, para a gente comparar um LCA com Tesouro Direto ou com CDB, que não tem isenção tributária, eu tenho que tornar isso bruto, né? Gross upar isso. Mas vamos lá. Essa oferta está em 6,34, 13,07 o pré e 98%. A gente pode comparar, como aqui está tudo líquido, eu vou comparar direto. Mas eu tenho 13,07, eu vou calcular que quanto que dá 98% de um CDI que eu vou projetar e depois eu vou conferir aqui, comparar com o IPCA+, que é a taxa em termos reais. Então, como é de praxe, eu faço a comparação aqui das taxas nominais, que é o percentual do CDI pré-fixado. Feito essa tomada de decisão, eu vou comparar com o IPCA+, e aqui eu preciso projetar uma inflação. Eu posso comparar com a inflação de mercado, que é a inflação implícita tirada dos títulos públicos. E aqui eu preciso dos conceitos do futuro do DI, que é o que dá preço toda a nossa renda fixa. Esse artigo é muito interessante que vocês leiam, tem lá no site. Então, reitero aqui a importância dessa leitura. Então, vamos aqui para a análise. Eu vou projetar primeiro esse CDI, então vou lá na planilha de curvas, já atualizei a data base para 22. Pela quarta semana seguida, os juros sobem, então eu tive que fazer ajustes de alta aqui, colocar mais altas em relação à semana passada. Eu reduzi aqui o histórico de corte, posterguei um pouco mais à frente, tirei uma aqui do final para reconhecer esse aumento na curva, né? Então eu optei por reduzir esses cortes. Foi a quarta semana de alta nas taxas de juros, nas curvas. Então vem subindo constantemente aí. Em geral, o mercado tem colocado a questão fiscal e a própria dúvida com relação ao processo recessivo mundial, né? E a relação que tem isso com relação à inflação. Definir juros tem sido cada vez mais difícil porque não só as nossas questões internas têm batido bem nos juros, mas também toda a problemática, né, lá de fora. Beleza? Vamos nessa então. O prazo desse vencimento é aqui entre julho 24 e outubro 24. Então a taxa está aqui em torno de 13,50 a 13,40, vamos dizer assim. Está nesse inteirinho aqui. Isso aí é o que o mercado colocou do CDI para lá, que contempla essa trajetória, duas altas de 50, depois um histórico de corte. Eu posso usar o próprio CDI de mercado, que o mercado está projetando, ou posso usar um dos cenários, né, que o mercado esteja trabalhando. Eu vou fazer um cenário, vou simular com esse cenário brando aqui, mas eu vou colocar uma alta de 50 somente, e o corte aqui, eu vou dizer que esse fica mais tempo.
começa a cair aqui em setembro. Só a dito de simulação, isso aqui é um cenário hipotético, tá? Só para a gente pegar alguma coisa diferente aqui. Então, para aquele cenário, eu tenho o CDI da projeção 12,40 e 12,20, mais ou menos aqui 12,30, já que são 2 anos, seriam 504 dias úteis. Vou colocar o meio termo aqui, 12,30. O mercado colocou entre 12,43 e 12,54. Então, eu estou considerando essa trajetória, eu coloco o CDI um pouco mais baixo que o mercado está negociando, tá? Só a dito de simulação. Então, vou botar aqui o CDI valendo 12,30. Então, vem aqui em simulações, percentual do CDI, 12,30 aqui, o cenário que eu usei. Vamos aqui em cima. 12,30 é o CDI médio. O CDI é até mais baixo que o mercado, então mais brando, o mercado está considerando valores acima. Então ele coloca a taxa para esse período já líquida, tá? Que eu estou usando o percentual do LCA. 12,05. Deixa eu dar um F9 aqui. Isso. 12,05 porque a 91 é um percentual abaixo do que o CDI está colocando. Então 12,05 é o que eu vou comparar com 13,07, que o 13,07 também está em termos líquidos. 98 de 12,30, 12,05. Então nesse caso aqui tem prêmio no pré, está acima, quase 100 pontos. Olhando direto aqui, eu vou colocar o pré. Lembrando, galera, que é de cunho educacional. Eu usei esse cenário, mas você pode simular com o cenário que você quiser e comparar com o que o mercado está colocando. Essa é a avaliação que tem que ser feita. Eu escolho um cenário qualquer, só para a gente ter algum histórico de, de números, né, de cenário para a gente poder avaliar e comparar com o mercado. Então, vou usar a inflação implícita também. A inflação implícita, já baixei as curvas aqui. Vamos ver quanto que o mercado está negociando a inflação para próximo desse período. 24/7/24. Trabalhando com a inflação de 6,34, 6,30. Então, se eu colocar aqui PCA mais 6,34, inflação 6,30, eu tenho em termos nominais, tá colocando aqui direto, o certo era aplicar o gross up em cima de tudo, da taxa inteira, tá? Mas aqui eu colocando essa taxa que já é líquida, né, por conta de ser um LCA, eu teria que reduzir esse 6,30, que essa inflação implícita lá está em termos brutos. Senão eu chego no nominal, que eu tenho parte que está com uma inflação cheia, sem ter o gross up, e uma taxa que está líquida já. Então daria 13,04. Então vai dar menos do que 13,04 em termos nominais líquidos lá na frente. Eu já tenho uma planilha em que eu posso gross upar isso. Então eu tenho o pré aqui, tenho 98. Vou colocar aqui o Selic bruto do período. Eu considerei aqui na minha curva um pouquinho projeções, 12,20. 12,20. 6,34, mais o IPCA também aqui é bruto. 6,30 que eu coloquei lá. Tá calculando.
Essa taxa pré aqui, em termos brutos, ela daria algo em torno de 15,22. Esse 98, com esse CDI, é algo em torno de 114%. E o IPCA mais, daria IPCA mais 8 e pouquinho. Tem um jeito mais simples que é fazendo direto. Depois eu posso jogar essa planilha, aprimorar essa planilha e jogar lá, fazer mais algumas conferências nela. Mas basicamente é devolver esses 15% aqui que a taxa líquida não paga. Então, 13,07 equivalem a 15,22 menos o imposto, eu tenho 13,07. Como o LCA já é líquido, eu tenho que compraria com CDB, seria equivalente a um CDB de 15,22. Conceito do Grows Up, né, que é tornar isso bruto para comparar com ativos que não pagam, não têm o benefício tributário. Essas taxas estão bem acima das curvas, então, se a gente olhar lá, voltar na planilha, e comparar com a curva de TPF, a curva de TPF de título público para esse período está dando 13, em termos brutos lá eu tenho 15 e pouco, 6,79, então lá está dando 8, bem acima, e implícita 6,34. Então, em termos de comparar com a curva de título público, essa emissão LC, LCA, como é privado, né, tem o risco de crédito, tem que estar acima, com oferta acima. Então, no caso aqui do LC, dessa LCA está acima também. Então, voltando lá à análise, eu tenho 6,30 de implícita, eu tive aqui 13,04. Então, esse 13,04 que eu vou comparar com 13,07. Se eu usei a implícita como a minha base de inflação futura, eu posso usar a Fox, vou usar qualquer um, 13,04. Aqui no caso as taxas muito próximas, é indiferente. Se você quer uma proteção levando a vencimento em termos, você tem a proteção da inflação, né? Aqui já está o ganho líquido, isso aqui não vai ter imposto, então a depender de quanto for a inflação, isso aqui ainda está, eu teria que achar quanto que é 6,30 em termos líquidos, retirar 15% desse 6,30, porque essa inflação implícita aqui, ela está considerando em termos brutos. Vamos brincar aqui rapidinho, vou fazer a continha mais simples que é de padaria, pegar esse 6,30 e vou retirar os 15% dela. Vou descontar aqui 15%. Esse ganho seria equivalente aí a uma inflação mais 7,40. Se no final das 6,30, esses 6,30 já em termos brutos, aqui eu tenho que fazer o contrário. Cinco e 47, mais ou menos. Agora até eu fiquei em dúvida aqui, então eu vou pensar mais um pouco e ao longo do tempo a gente vai melhorando esse conceito de Grows Up. Eu, como trabalho numa gestora, eu não, os ativos que eu compro, os fundos, né, eles são isentos porque o imposto vem na cota do fundo e não na carteira de ativos, né? Então eu fico meio até confuso com isso também. Mas esse 6,30 da curva é bruta, então se configurar ainda vou ter o benefício tributário, então aqui eu tenho que descontar mesmo. 7,40 mais ou menos, que dão 8,86 em termos de gross up, de equivalência. Onde que eu queria chegar? Se eu uso esse 6,30 aqui ou já o descontado líquido da inflação. Mas eu ainda estou em dúvida. Vou pensar mais um pouco. Depois dos próximos vídeos eu passo para vocês. Mas os LCAs, quando a gente compara com as curvas,
eu tenho que tomar cuidado com aquela relação tributária. Eu vou fazer uma sequência de vídeos com LCA, LCI, que tem esse benefício tributário, para dar uso à planilha também dessa maneira. E provavelmente eu vou incluir mais essa análise aqui em termos de ganho com relação ao gross up, né? Porque eu trago aqui a equivalência em termos brutos dessa taxa nominal. Eu estou juntando duas coisas aqui, inflação mais taxa. O pré é direto, é mais fácil porque ele já é dado, né? Você já sabe quando vai receber no futuro, então achar que o gross up dele é só descontar a alíquota correspondente ao vencimento. O percentual do CDI, eu também tenho que fazer uma projeção do CDI futuro para poder fazer a conta de gross up de forma correta. O que é muito comum é aplicar direto a taxa, né? 98%, eu venho aqui e faço o gross up direto no percentual e faço também o gross up direto na taxa do IPCA+. Mas o certo é fazer sobre a projeção futura, né? Da taxa mais a inflação projetada. E ali o ganho nominal, eu faço o gross up desse ganho nominal total. Beleza? Mas a gente vai construindo junto. Forte abraço a todos aí, saúde e paz.